o governo trabalha todos os dias contra o povo. Não tem um dia que esse governo não anuncia uma medida para prejudicar a população brasileira. E quando se trata de resolver os problemas, deputada Benedita, o governo faz de conta. Esse é um governo de faz de conta. Um governo que finge que resolve os problemas, deputada Alice Portugal, e quando os problemas não são resolvidos e já virou lugar comum dizer que o governo só tem agravado a crise econômica e social nesse país, com mais fome, mais desemprego, o governo ainda coloca a culpa nos outros. Então é um governo que faz de conta que resolve, joga a culpa nos outros, todo mundo é culpado, menos o governo, mas o governo efetivamente trabalha todos os dias contra a população brasileira. Todos os dias. Vamos pegar o exemplo do preço dos combustíveis. O governo vive fazendo algumas tentativas que nós sabemos que não passam de fake news. Envia medidas para essa casa, alegando que precisa resolver o problema dos combustíveis. O problema dos combustíveis brasileiros é que, em 2016, se mudou a metodologia de cálculo do combustível. E hoje, o preço do combustível brasileiro é 100% dolarizado. O povo brasileiro ganha em real, mas paga em dólar. E nós estamos refém desta política que deixa o povo brasileiro pagar a conta, mas os grandes investidores, as petrolíferas internacionais, estão ficando cada vez mais com seus bolsos cheios. Aí quando o governo vê que o preço só sobe, tem regiões do país que nós já estamos pagando mais de R$8 o preço da gasolina, e sobe o gás de cozinha, o diesel, o etanol, o que o governo faz? Troca o presidente da Petrobras. Toda hora troca um presidente. Eu quero dizer que não adianta trocar o presidente da Petrobras se for mantida a política de paridade de preços internacional. O que precisa trocar mesmo não é o presidente da Petrobras, Chico D'Angelo. O que precisa trocar é o presidente da República. O que precisa trocar não é o presidente da Petrobras, é o presidente da República. E é isso que nós vamos fazer esse ano, deputado Alexandre Frota. Trocar o presidente da República, que está afundando o nosso país, que está transformando o Brasil num país de pessoas que estão vivendo nas ruas, sem salário, sem emprego, passando fome, passando frio. Então, não adianta o governo vir para cá apresentar propostas para enganar o povo. Desse jeito que está, o combustível vai continuar subindo, a conta de luz vai continuar subindo, o gás de cozinha também. Então, ao invés de trocar o presidente da Petrobras, vamos trocar. Em São Bernardo do Campo tem um movimento chamado a Batalha da Matriz. É o grupo de jovens do hip hop, amigos da periferia, do centro, que se manifestam de maneira pacífica, bonita, na Matriz Nossa Senhora da Boa Viagem. Meu filho participa aqui na UNB também de uma batalha, a Batalha da UNB também. Estranhamente, senhor presidente, estes jovens que ali se manifestam, um movimento cultural e musical, para mim, dos mais importantes, porque fala de liberdade, fala de direitos, protesta contra a violência, fala da oportunidade de trabalho para todos, de maneira artística, belíssima. Esse movimento vem sofrendo ameaças que a administração não permite ou não quer permitir que estes jovens se reúnam. Todas as terças-feiras, só não estou lá porque eu sou obrigado a estar cumprindo a minha missão aqui. Inclusive, eu enviei ao Ministério da Educação uma indicação parlamentar, dando conta da importância de explicar nas escolas públicas e privadas o que significa o hip hop, para quebrar o preconceito, contar a história, impedir as violências. E esses nossos jovens que lá lutam, e eu tenho conhecimento com eles desde a época do movimento chamado Posse Raúça, longa data, não podem ficar ameaçados, nervosos, porque são pobres, porque são da periferia.
Já não chega o que quiseram fazer com o movimento de meninos e meninas de rua, que tentaram fechar uma casa que cuida de crianças abandonadas, ainda mais numa crise econômica como a que estamos vivendo. E São Bernardo, capital da indústria, São Bernardo, capital da riqueza, tem gente passando fome em São Bernardo do Campo. Qual é a política de geração de emprego? Por isso eu quero daqui, senhor presidente, indignado e solidário, mandar a minha manifestação de solidariedade aos jovens que ali fazem esse movimento cultural belíssimo. E eu peço que apresentem a quem tentar admoestar vocês, mostre o artigo 5º da Constituição e o direito da ocupação das praças, que não precisa pedir autorização a ninguém, nem a prefeitura. É o direito assegurado pelo Constituinte em 1988, a não ser que haja um pedido anterior, que não tem sido esse o caso. Por isso, a minha solidariedade, meu carinho, essa juventude hoje responsável pelas mudanças que vão acontecer no nosso país. Será que é porque gritam fora o Bolsonaro? Será que é porque querem emprego? Não, senhor presidente, não há nenhum impedimento para que estes jovens se manifestem. É um direito à livre manifestação. Reafirmo, gritam por liberdade, protestam contra as injustiças, querem trabalho, querem emprego e querem ter o direito à livre manifestação cultural assegurado pela Constituição Federal. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado Vicentinho. O ministro da Agricultura, esse colega Marcos Montes, podemos dizer para ele o rumo que o Brasil está tomando, o ministério que ele recebeu, é uma coisa assim assustadora, e mesmo a turma aqui do agronegócio, colegas deputadas e deputados, não percebem que estão levando o Brasil para a miséria, para a fome. Hoje, de cada 3 brasileiros, 2 estão na situação de insegurança alimentar. Nós temos mais de 20 milhões de brasileiros passando fome. E o Brasil, um país que consegue produzir de tudo, seja pela extensão de terra, a diversidade do clima, a água, e nós temos uma situação crítica, por exemplo, da própria inflação. Você olha o preço do arroz, do feijão, é uma coisa absurda. A China, ela produz alimento, tem alimento em estoques que garante para 1 ano e meio, estoque estratégico, estoque da China. Hoje acabaram com a política de formação de estoque no Brasil. De arroz, para se terem uma ideia, nós não temos no estoque que não dá para nenhum dia. Feijão, da igual forma. Assim também de trigo, o estoque é 0. Né? Então, o índice também de preço na inflação, o IPCA, no acumulado 2019, 2021, nós temos, em relação ao feijão fradinho, teve um salto exponencial de 145%. Não entendi. O óleo de soja, que nós, maior produtor de soja do mundo, mas o que resolve, variou em 131%. O açúcar, 100%. Okay. Então, assim, você tem o texto e aí? Não tem uma sensibilidade para perceber a miséria e a fome, e que vai agravar. Vai se agravar. Porque não tem nenhuma ação do governo para conter, né, o Brasil indo ladeira abaixo. A carne, uma coisa assim absurda, a produção da proteína animal, né? O rebanho de suinocultura, as matrizes, a maioria acabou ou veio pela metade. Então, ainda o custo da carne a partir de outubro vai lá para as alturas. Porque os grandes suinocultores, pequenos, médios, tiveram que eliminar as matrizes no mês de março. Então nós vamos sentir isso mais à frente. E o custo da produção da soja. O que resolve ser o maior produtor de soja, Benedita? Sendo que a saca de soja chegou a R$200 e chega ainda para alguns estados. Então é uma coisa assim escandalosa o preço do milho. Ninguém consegue produzir a proteína animal
porque a produção da soja, que avança em áreas novas, que avança, Benedita, para as áreas de feijão, onde plantava feijão e arroz, agora planta soja, cana, por causa da exportação, para produzir commodities. Então está retirando do prato, da mesa do brasileiro, para alimentar a suinocultura da China. É um escândalo que está passando no nosso país e não tem reação nessa casa. Solicito que dê divulgação no